começo de estudo era só gráfico, geométrico, conhecer a geometria da lente, saber como a geometria da lente influenciava o seu comportamento óptico. Claro, sempre usando a segunda lei da refração, né? N de chegada, centro de chegada igual a N de saída, centro de saída. Então seria legal a gente fazer uma revisãozinha sobre lentes, ver onde é que a gente parou. Eu trouxe uma questão para discutir com vocês que, para mim, nada pode ser pior que essa questão. Então hoje nós vamos tratar de uma questão que eu acho que é a mais desafiadora que pode aparecer. E, de novo, duas passagenzinhas novas. Quero falar da equação dos construtores de lentes. Quero te mostrar então como é que um sujeito fabrica uma lente com uma determinada característica, né? E depois falar de uma ideia relativamente nova. Eu só fui conhecer no terceiro ano isso, que é a tal da vergência da lente. Que é uma coisa que pode facilitar alguns cálculos. E aí vai estar de bom tamanho. Fazendo essa discussão, vai faltar duas coisas na apostila. A ótica da visão humana, do olho humano ali, entender o olho humano e os defeitos que ele pode ter em suas correções. E depois falar um pouquinho de instrumentos ópticos, luneta, né, microscópio. Falar um pouquinho como é que a gente usa isso aí para salvar vidas aí, né, ou para entender um pouquinho melhor o universo. Show de bola! Ampliação. Numa onda seria amplitude, esse A. Ampliação, aumento linear, aumento. Se pelo menos os nomezinhos tu não me ajudar a lembrar, cara, tu vai ler a prova de física, o cara vai te perguntar uma dessas letras, tu não sabe o nome dela, já era. Imagem. A altura da imagem. Altura do objeto. Muito obrigado. Distância da imagem. Pode ser distância da Imagem. até o centro óptico da lente ou até o vértice do espelho. Agora são dois instrumentos ópticos que essas equações coordenam, né? Ou posição da imagem, fica mais prático. Posição do objeto. Posição do objeto. O que seria a posição do objeto? A distância do objeto até o centro óptico da lente ou até o vértice do espelho? Como é que eu vejo o sinal para I e para O? Só, para cima positivo, para baixo negativo, tanto para espelhos quanto para lentes. P e P' é medido na horizontal, concorda comigo? Para espelhos a gente brincava, se está nas trevas, se está na luz. Agora que a luz atravessa a lente, a piadinha foi por água abaixo. Melhor é pensar que virtual, negativo, não é tão bom. Real, melhorzinho, positivo, tudo bem? Era a piadinha boba que a gente usava para não esquecer da regrinha de sinal. Se tu pega a tabela de regras de sinais de Gauss ali, meu Deus, tem I, será positivo quando? Tu vai estudar isso, sabe? Uma tripa imensa para estudar e decorar. Se tu usa essa bobagemzinha, tu decora em um minutinho. Distância focal é a distância desde o ponto focal até o vértice do espelho ou do ponto focal até o centro óptico da lente. Legal. Essas equações eu cheguei a fazer um exemplo, hoje eu quero fazer o exemplo que eu considero o mais terrível que pode aparecer para ti. Vou fazer o cálculo que eu acho o pior de todos. Nome. Ah tá, se ela é plana ou convexa, essa aqui ó. Ela não é da mesma família, não tem o mesmo sobrenome, uma é bordos grossos, a outra é bordos finos, essa é plano, essa é côncavo, concava, o sobrenome dela, não é? Uma parte está côncava, a outra convexa, convexa ou côncava. Concorda comigo? Certo? Então não pode esquecer do nomezinho. Essa lente ela é sempre convergente, né? Não, pode ter casos que... Pode ter casos que não acredita no que te falam, pensa antes de reagir à informação. Ela pode ser divergente. Quando que uma lente de bordos finos é divergente? Ficar imersa no vidro. Quando o N da lente, pensa e responde. For menor, que o clássico é ser maior. O clássico é a N ser de vidro e está imersa no ar. O N do ar nós sabemos que é 1. O N do vidro tem que ser maior que 1. Não existe N menor que 1, né? N absoluto menor que 1. Vamos ver. Se é que tá. O importante é vocês entenderem o mecanismo, não só anotar. Eu não quero que tu anote, eu queria que eu já anotei 1000 vezes isso. Vamos entender. Plana. Plano convexa.
Não existia lente que terminava em plano, convexo ou plano, não existia. Então essa aí eu não erro o nome, plano ou convexa. O que me faz lembrar que toda lente de bordo fino tem sobrenome convexa. Essa pode ter sobrenome convexa? Não, porque é bordo grosso, já que o bordo é grosso, o sobrenome dela, côncava. Como ela tem uma face convexa e uma côncava, não pode ser biconvexa, não pode ser bicôncava, é convexo ou côncava. Obrigado pela pergunta, o importante é isso, entender o mecanismo para dar nome. Olha pra cá, meu amor, tu vê como eu sou filho da puta, o senhor Otávio é cretino, tem que olhar pro senhor Otávio? Tem. Que beleza! Se não quiser, pode ir ficar à vontade, meu amor. Professor, além dessas três, não tem outro tipo de lente que pode existir? Pois é, tem sim. Tem uma lente para curar astigmatismo. Nós falamos sobre ela. Essa lente, ela não é nenhuma delas. Ela é chamada de lente cilíndrica, porque ela tem faces planas. Aí o cara tem um probleminha no olho. Eu vou lá estudar o probleminha no olho do cara e vou fazer um probleminha ao contrário na lente. Para quando a luz passar pelo defeitinho da lente, pelo defeitinho do olho, é como se ela não tivesse sofrido desvio. Ela é chamada de lente cilíndrica. E tem mais. Se o cara é estrábico, certo? Ou seja, né, popularmente falando vesgo, né? Os olhos, o eixo de alinhamento dos olhos não é paralelo, certo? Pode ser um estrábico divergente ou convergente. Concorda comigo? Nesse caso, não é um problema de aproximar ou afastar os raios de luz. Tu tem que fazer a luz que está entrando num sentido, né, entrar em outro sentido. Então tu vai usar uma lente prismática. Tu vê, ela é um prisma, né, um óculos geralmente um pouco mais espesso, certo? Para poder fazer a luz entrar de um lado e depois de sofrer aqueles desvios que nós estudamos nos prismas, entrar no olho adequadamente. Quem tem esse problema geralmente, se é convergente, as imagens se sobrepõem. Tem uma parte ali que ele fica, por isso que na hora de visualizar ele escolhe um ponto bom para te olhar, certo? Ou aqui, porque se ele olhar pelo meio, vai ficar sobreposta a imagem de um olho com o outro, não vai enxergar direito. Se o cara é divergente, o estrabismo dele, ele vai ficar com uma faixa não conectada entre as visões. Essa que é a vantagem, né, dos olhos paralelos, né? Uma imagem se sobrepõe a outra certinho, tu não perde desse olho para esse olho, tu consegue acompanhar o objeto, né? Esse cara vai ter uma lacuna no meio, então. Por isso que usando um óculos de lente prismática, só quem consegue repetir, que absorveu realmente a informação, é que se cura com esse problema. Às vezes a gente tem operação para isso. Só que quando tu vai mexer no músculo, o músculo é uma coisa delicada, né? Tu vai costurar o músculo. Na hora que ele cicatriza, às vezes ele dá uma contraída a mais e pode piorar a situação. Por isso que só se arrisca a operação nesse caso, em casos realmente extremos. Então existe sim, tu vê, né? Tem mais coisas só do que essas clássicas. Pera aí, boa revisão. Que lente é essa? Bordos grossos. Né? Lembra, bordos grossos é divergente, mesmo que seja a exceção de bordos finos. Internacionalmente, isso é uma lente divergente. Vou desafiar então, hein? Vou desafiar, quero ver se a galerinha tá ligada. Professor, não tem como tipo, ser uma pra baixo e outra também pra baixo assim da outra? Não existe essa... Ó, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer isso. Depois nós vamos ver que existem lentes multifocais. Que loucura é essa? A curvatura da lente vai se modificando ao longo da lente, não é a mesma curvatura do começo ao fim. Eu não poderia representar ela por duas esferas assim, ó, porque essa curvatura muda daqui para cá. Para que fazer uma lente assim? Quando tu vai olhar os objetos, ao mexer teu globo ocular, tu usa partes diferentes da tua retina e das tuas lentes oculares para enxergar. Então, dependendo de onde eu olho, eu posso precisar de um grau diferente para corrigir meu problema de visão. Então, uma lente multifocal ela é legal por isso, porque ela já foi desenhada propriamente para aquele olho, para onde o cara olhar ter a correção perfeita para o defeito dele. Tu vê, a geometria do olho muda, dependendo de onde tu olha. Muito louco, né? Outro caso interessante, imagina, tu tinha problema de visão devido à idade, para ler de perto, presbiopia. Nós vamos falar isso com mais calma. Aí, de repente, ataca uma miopiazinha, vai enxergar de longe. Putz, ferrou, aí eu vou ter que ficar com dois óculos. Vou ler e vou viver. Vou ler e vou viver. Pô, não dá. Então tu usa um óculos que em cima vai corrigir a tua miopia, afinal quando tu quer olhar para longe tu olha para frente. E embaixo tu usa uma lente para presbiopia, para leitura. Né? Aquele óculos maiorzinho, geralmente, parte de cima é lisinha, a parte de baixo tem uma
tu percebe que tem uma lente diferente, né? Aí seria a bifocal, certo? Se eu não me engano, foi o Thomas Edison que inventou a bifocal. Então, tu vê, né, cara? Vai ter mais situações? Vai ter mais situações depois. Nome desses pontos, por favor. Aqui. Tem a ver, seria o equivalente ao centro de curvatura dos espelhos. Ponto antiprincipal. Foco. Ponto antiprincipal. 2 deles têm o sobrenome imagem. 2 deles têm sobrenome. E isso depende da onde a luz vem. Putz! Então, peraí. O raio que chega paralelo. Por que foco vai sair, já que é uma lente divergente? Pelo foco da direita ou pelo foco da esquerda? Da direita. Vai sair pelo foco da direita, então é assim. Não é um espelho, né? A luz não bate e volta. Tu vai fazer uma pontilhadazinha para poder usar o foco da direita para divergir. Se tu usasse o foco da esquerda, convergiria, né? Nome deste foco. Eu usei ele para formar a imagem, foco-imagem. Ponto de principal imagem. Foco objeto. Então tu vê, né, cara, mudou tudo já só porque a luz veio da direita para a esquerda. Então tu vê como é delicado, como merece um estudo a mais, merece uma meia hora de exercício para tu ficar fera nisso. Seria o eixo principal, agora a gente chama de eixo óptico. Não que eixo principal esteja errado, mas é mais comum agora eixo óptico. Centro óptico, falamos sobre isso. O raio que chega paralelo, chega pelo foco, atinge o centro óptico, passa reto. Sai com o mesmo ângulo, né? Passa reto. E o cara que chega pelo ponto principal, sai pelo ponto antiprincipal. Se chega, tu tiver que usar um ponto, já que a luz veio do objeto, tu usa o ponto objeto. Se sai e tu tem que usar algum ponto, vai formar tu usa o ponto com nome, imagem. Tu viu como é organizadinho, cara? A luz que vem do objeto, use pontos objeto. A luz que vai formar imagem, use pontos imagem. É tudo organizadinho para te gravar. Só que vai ter que fazer exercício. Respira fundo. Bem fundo isso. Isso, garotão. Eu fico até doidão quando eu respiro, cara. Vamos, galera. Dormir não. Vamos. Yeah. Não quero ver ninguém dormir. Isso, garoto. Não, cara de trás, é óbvio, sabe? Bom, o negócio é o seguinte. Tô acordadaço lá. Agora fiquei acordado. Equação dos... Adoro cafezinho. Equação dos construtores de lentes. Temos ótimas noções. Já sabemos fizemos uma continha para usar essa brincadeira aqui no Mandarin. Mas eu quero uma equação nova. A dedução dessa equação eu não vou fazer. Ela é um pouco mais chata. Exigiria algumas coisas que podem ser indigestas. Mas depois que tu aprende a usar a equação, fica facilzinho. Olha só a relação matemática que os caras descobriram entre a distância focal, para ser mais preciso, é verdade, essa distânciazinha aqui, né? Pode ser aqui. E tu concorda que uma lente dessa, ó, ela vai ter um raio numa das faces, vamos chamar de R1, ela vai ter um outro raio em outra face, e esses raios interferem no formato da lente, que interfere no comportamento óptico dela. Por isso que nessa equação linda que nós vamos ver agora, vão ter 2 termos se multiplicando. Um deles tem a ver com os raios. Olha que bonitinho. Qual é o problema disso aparecer desse jeito? É que é fração. E vamos confessar, fração é uma coisa que nos incomodou durante muitos anos. Agora tu já sabe somar, multiplicar, dividir, potência, raiz de fração, não tem a menor dúvida disso. E justamente somar é que incomoda a galera. Tira o... divide, multiplica, é só treinar, cara, acabou. E depois que tu for multiplicar frações, numerador multiplica... Numerador. Denominador. Isso, simples assim, numerador em cima, embaixo, embaixo. Só isso. Se fosse divisão. Primeira vez eu segunda. Se for extrair uma raiz. Vai ter que racionalizar. Raiz de cima, raiz de baixo. Se for fazer uma potência de uma fração. Eleva todo. Potência em cima, potência embaixo. Vamos, garoto. Vamos, respira fundo. Vamos. N da lente, N do meio, mais menos 1. Ui. Menos 1. Menos
ou mais? Menos, tá certo. Ui. Galerinha, muitos livros nem trazem o N do meio, ó. Porque geralmente o meio é o ar que é 1, mas aí a fórmula fica menor. A fórmula ninja mutante é o N do meio ali. N da lente, N do meio. Como o N do meio geralmente é o ar, vai 1 e some a brincadeira. O que eu acho que pode ser incômodo para ti ali? O maior risco que tu corre são as malditas frações, eu acho. E cuidado, os problemas geralmente informam em centímetros as distâncias e até pedem em centímetro a distância focal. Só que se ele pedir no sistema internacional, a gente vai ter que lembrar que é metro, certo? Aí às vezes aqui estava 20 centímetros, o cara estava todo feliz. Aí foi para 0,2 metros, aí já é fração e bota vírgula, putz. Né? Tu pode eliminar a vírgula, né, galera? Multiplica em cima e embaixo por 10, elimina a vírgula, sem problema nenhum. Depois vai ter que... Vamos fazer um exemplo já. Fazer exemplo já. Fui no oftalmologista e pedi, amigo, eu quero uma lente, eu quero que tu use o vidro Flint, com um índice de refração 1.5. Uma das faces eu quero plana e a outra face eu quero com um raio de curvatura de 50 centímetros. Vamos descobrir qual vai ser a distância focal dessa lente? Desligaram os celulares? Desligaram os celulares? Desligaram? Eu não. Mas vou botar no silencioso. Pronto, aqui está. Está infartando já aí, coitado. Ó, o negócio é o seguinte. 1 sobre F é igual. N da lente, por favor. 1.5. Lógico, em que meio será que eu usarei esta lente? Lá. Se ele não falou nada, tu tem que fazer essa suposição. E aqui é que eu quero ver, meu querido. Aqui é que eu quero ver. Sobre 0.5. 1 sobre, legal, tu já passou para metro, né? 0,5 sobre X. Infinito. Então é 2. infinito. Lembra da aula passada? Onde eu te ensinei que uma reta é uma curva, uma Coisa com raio infinito. uma circunferência com raio infinito, Uma coisa. né? É uma curva com raio infinito, sem problema. Uma reta é uma curva com raio infinito. Parece uma piadinha de mau gosto e é fato matemático. Te provei com a vislumbre da linha do horizonte. Te provei, né? Que a linha do horizonte tu jura que ela é reta e ela é absolutamente curva. Imagina se fosse infinito o raio da Terra. Era uma reta. Era uma reta. Adorei, ó. Amigo ligadaço. Infinito. Ah, não vai dar para fazer a conta com o infinito ali. Dá sim. 1 sobre F é igual. Ó, eu falei, ó, o bicho começa a reiniciar, eu falei. Dá umas batidinhas assim e volta. 1.5 dividido por 1? 1.5 menos 1? 0,5 vezes 1 dividido para 0,5. 2. Igual as casas, elimina a vírgula. 2 mais 1 dividido para infinito. Tende a 0. Tende a 0, é 0. É 0. Se tu for raciocinar, não tem como tu negar que é 0, cara. Pega 1 pila e divide para 10 pessoas. 10 centavinhos para cada um. Pega R$1 e divide para 100 pessoas. 1 centavinho para cada um. Pega R$1 e divide para 1 bilhão de pessoas. Merda nenhuma para ninguém. Imagina para infinito, né? Então, 0. 0. Pode botar que é 0. E 0,5 vezes 2? Pô, que incrível, cara. Olha só que resultado bonito. Vamos fazer a multiplicação cruzada aqui, se preferir, né? F igual a 1 metro. Distância focal igual a 1 metro. Sabe o que é mais absurdo? É provável que alguns de vocês estejam usando essa lente aí. Vamos ver como é que o oftalmo fala o grau dessa lente? O oftalmo, quando vai falar o grau dessa lente, ele simplesmente calcula a vergência da lente. Mas as lentes que botam no olho diretamente têm a mesma base ou é diferente? Não, a ideia é a mesma, só que ela não vai ser plano alguma coisa, né? Porque ela Ela vai ser bordos finos, se for um caso, né, um problema de hipermetropia. Vai ser bordos finos. Mas ela vai, para poder se adaptar ao olho, ela vai ter que ser assim, né? Sim. Concordas? Como ela é bordos finos, plano convexo, termina em convexa, côncavo convexa vai ser a lente de forma de contato, essas que encaixam no olho. Ô galerinha, então tu vê, olha só. Olha só. Vergência de uma lente, sabe o que é? É o inverso do foco. Só isso. Nesse caso absurdo do foco ter dado 1, a vergência também vai ser 1.
Só que olha que estranho, 1 dividido por 1 dá 1, o metro estava embaixo, vai para cima, fica metro na menos 1. O oftalmo falou, cara, tem 1 grau, 1 metro na menos 1 de problema. Ele não fala, né? Ele fala grau, né? É isso aí, na verdade, o metro na menos 1 a gente chama de dióptria. Dióptria é a unidade da vergência de uma lente. Algo novo para ti, para alguns pelo menos. Vergência. Vergência de uma lente nada mais é que o inverso do foco. Então, na equação dos construtores de lentes, além de 1 sobre F, eu posso igualar a V se eu quiser. Ó. Eu posso igualar a V ali. Mas ele não pode me dar o F de outra coisa? Eu não posso igualar? Sim, sim. Então, ó, 1 grau. Alguém tem 1 grau de hipermetropia por aí? Alguém tem 1 grau de hipermetropia? Senão seria essa lente aí. Eu estudei com uma menina que tinha 13 graus de miopia. Era cega, né? Praticamente, né? Coitada, tinha prova especial, né? Usava uma lente bizarra, sólida, colada no olho, uma lente que dava para perceber que ela usava. Eu já tive um aluno, guerreiro, que estudava à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite, cego de um olho, enxergava mal de um olho para poder olhar para o quadro, ele usava uma lunetinha, cara, sentando aqui de perto. Guerreiro, para achar as coisas no quadro do trabalho. Foda, cara, tem gente que tem a vida um pouquinho pior que a nossa. Ô, professor, Pois não. tem lente que quando a pessoa, tipo, de óculos, quando a pessoa usa, que o olho dela parece ser menor do que é? Míope. O professor de Porque para curar miopia, a lente tem que ser divergente. E a imagem da lente divergente é virtual, menor e direita. Olhou através do olho do óculos de alguém e enxergou os olhos menores, é míope. Olha que legal, dá pra reconhecer. Os olhos são maiores, hipermétrope. Hipermétrope, beleza? Ô galerinha, o negócio é o seguinte, ó. O negócio é o seguinte. Só pra tu sentir isso aqui, ó. Se eu te falo a distância focal de uma lente é 20 centímetros, qual é a vergência da lente? Me ajuda. Não. Isso, 1 sobre 0,2. A vergência vai dar 10 sobre 2, 5 graus. 5 dióptria. Beleza, galerinha? Tu viu? Quanto mais curva é a lente, maior é o grau. Concorda comigo? Claro, porque faces paralelas, teoricamente, a luz só vai sofrer um desvio lateral, né? Os raios não vão se aproximar nem se afastar. Então, quanto mais próxima de plana for a face, quanto maior for o raio de curvatura, menor a vergência da lente. Justo. Exato, e outra, né? Não vai pensar que a gente vai ver o prisma de fato, porque vai ser algo, por exemplo, assim, né? O prisma que eu vou usar não vai ser um triangular, vai ser, por exemplo, algo do tipo assim, ó. E outra, né? Como eu vou polir as laterais desse prisma, né? Para encaixar no óculos, não vai enxergar o prisma. Da mesma forma que a gente recorta as lentes para encaixar no aro dos óculos, dando um formato todo especial para a lente. Mas não é esse formato que tu olha lateral que funciona na lente, né? É o formato dela para quem olha de lado, né? Então é por isso que quando eu desenho a lente, ó, eu cortei ela e estou te mostrando ela de lado. Porque ela de frente, ela é redondinha, essas lentes aqui. Né? Professor, duas coisas. Mano. Como é que eu vou saber se a lente é para hipermétrope ou para míope ou para só fazendo conta? Pois é. Tem como saber? Né? Sim, o cara faz a conta. Eu vou te mostrar como é que o oftalmo age para achar isso aí. Só que isso é a aula do final da apostila, tá? De qualquer forma é o seguinte, ó, só para tu saber. Míope é muito fácil de curar. Tu simplesmente vai lá, tá enxergando aqui, ele não, tá enxergando aqui, não, tá enxergando aqui, ó, aí eu enxerguei. Ele mede essa distância e esse vai ser a distância focal da lente. Não, mas eu digo... Mas eu vou te provar depois por cálculo como. Se a gente fizer a conta, vai dar pra saber então se ele é míope, se ele é isso. Sim, porque míope é divergente, foco negativo. Ah. Deu um foco negativo, o cara é míope. Certo? Hipermétrope é positivo. De qualquer forma, eu vou dar essa aula ainda. Isso E ainda vai outra acontecer. coisa só, Oi. se pedirem uma conta aberta, sei lá, né, divergência e tal, a gente põe em grau? Olha, Qual eu unidade prefiro menor? que a pessoa escreva 5 de. Mas isso aqui é, digamos, mais para quem trabalha no dia a dia. Né? Na parte técnica a gente chama de dióptria mesmo. É um nome bom para uma filha, dióptria. E lembrar que é metro na menos 1. Saber que metro na menos 1 também é importante. Galerinha, peraí. Se essa lente, a conta era assim, eu te faço uma pergunta. Se a lente fosse assim, ó, plano ou côncava, com o mesmo raio de curvatura.
Mesma coisa, quase a mesma coisa, que não pode dar o mesmo resultado, porque aquela lá é divergente. O sinal. Coloca o negativo aonde? Na distância focal. Na distância Do raio. Do raio de curvatura, cara. Resumindo, quando a face é convexa, o raio de curvatura dela é positivo. Quando o raio é côncavo, o raio de curvatura dela, tu vai ter que decorar. Não, porque se tu tiver dúvida, tu faz esse cálculo dessa lente boba e tu vai te lembrar que ela tem que dar o foco positivo porque ela é convergente. E aí tu tira a dúvida com uma lente boba dessa. Tu vê, né, cara? Eu lembro que melhorou muito a minha nota quando eu comecei a perceber que eu não precisava saber com certeza as coisas. Eu só precisava descobrir. Eu precisava de uma técnica para descobrir, para tirar minha dúvida durante a prova. Aí eu não decorava mais, eu entendi a lógica, fechou. Aí eu abandonava aquilo na minha mente, me ocupava com outra coisa. Porque quando caía na prova e eu não tinha decorado, eu fazia um estudo ali rapidinho e lembrei. E aí ia lá e matava. Cara, aí o prazo de validade das informações fica muito maior e o espaço de memória RAM na tua mente aumenta enormemente. Então essa é a dica clássica de qualquer rato de concurso. Nunca decore nada. Entenda a lógica e busque pela lógica. Vai ficar tudo muito mais fácil. Côncava, raio de curvatura, Negativo. tem que ser negativo. Tem que ser negativo na hora de fazer a equação. 2 desafios então na hora de usar a equação dos consultores de lentes. 3. Saber trabalhar com frações. Saber que o raio de curvatura, Pode ser positivo ou negativo. quando que ele é positivo e negativo, face convexa, raio positivo, face côncava, raio negativo. E lembrar que uma face plana, Infinito. o raio é infinito e 1 dividido por infinito resulta em... Cara, é cheio de mutreta aí, ó. Cheio de detalhezinho, bem perigoso isso. Transformar a unidade também não A transformar a unidade, né, não diria que não é o pior, mas é centímetro dividido por 100, olha o nome do cara. Milímetro dividido por quanto? Ô, pelo amor de Deus, né? Tonho. Então é tranquilinho. Show de bola. Ô, galerinha, voltando aqui nesse nosso quadro reduzido. A data pode ser pra lá, né? Fica X. Outra coisa que ele faz ali, ó, essa coisa é interessante de falar, ó, acoplamento de lente. Essa eu já errei uma vez uma questão, cara, numa turma cheia assim, ó. Eu errei uma questão feia dessa parte. Não quero que tu cometa o mesmo erro. Acoplamento de lente. Cuidado, galera, acoplar a lente não é tu botar uma lente aqui e outra lá. Acoplar a lente é encostar uma na outra. Perdão, meu amor. Desculpa. Então, ó, acoplamento de lentes. Agora que tu viu o que é vergência, o que é vergência mesmo? É o inverso do foco, é o inverso da distância focal, né, para ser mais preciso. Imagina que eu tenho essa lente aqui e eu vou encostar ela em outra lente assim, ó. Para finalizar eu coloco uma assim, ó. Concordas que isso tudo deve dar um jeito de eu fabricar uma única lente que reaja daquela maneira, né? Assim, não concorda, não? Pois é, essa curvatura anulou essa aqui, né? Essas curvaturas se anularam, é verdade. E a ideia é o seguinte, imagina se eu fosse fazer todos os cálculos, de uma para outra. Nesse caso, galera, como cada lente tem a sua vergência, para eu poder calcular a vergência equivalente, adivinha, meu querido? É só somar. É uma delícia. Quantas folhas? Mas essas lentes têm que estar encostadas, justapostas, que a gente fala, né? Uma em cima da outra. Porque se elas estiverem afastadas, não vai ter jeito. Tu vai ter que fazer o cálculo de uma, usar a imagem de uma como objeto da outra, calcula onde está a segunda imagem gerada da primeira imagem, esta segunda imagem gerada pela segunda lente vira objeto para a próxima lente. Meu Deus! Uma vez teve o vestibular da UDESC, no outro dia o cara chegou com uma questão, ó, professor, caiu ontem no vestibular. Eu nem tinha visto a questão, fazer. Fiz, e aí as lentes estavam próximas uma da outra, vou fazer um acoplamento, bem inocente, de manhã cedo, né? O senhor não fechou. Aí eu, puta, aquele mal-estar, né? Não fechou. Aí lembrei da cagada que eu tinha feito, galera, me perdoa. Aí afastei as lentes e tal. Mas cuidado, hein? Acoplamento de lente é bem fácil de calcular, só que elas têm que estar encostadas. E aí eu vou te mostrar uma questão que eu acho que é o pior que pode nos aparecer
nessa área. Para mim, a questão que rebenta o aluno primeiro é aquela que não tem número. O aluno fica desesperado quando não tem número. É a mesma coisa a letra e número é a mesma coisa. Tu botar no teu coração, né? Falar pra ti, no espelho. Porra, letra e número é a mesma merda. Tu vai fazer. Mas quando tu trava, né? Tu fica sem atitude e não dá pra ir pra frente. Então tem que ter fé. Tem que ter fé. E outra, mistura espelho e lente e acontece dos dois, tá um próximo do outro, né? Tu vai ter que fazer um cálculo, a imagem de um vira objeto pro outro. Putz, olha que questão bonita que eu vi numa apostila concorrente aí. Era da parte das discursivas, sempre tem discursiva naquele material, no final tem várias discursivas. Tem uma lente com distância focal f, certo? Eu dei uma piorada na questão, porque a questão estava meio fácil, né? Dei uma piorada para já arrebentar de uma vez, né? Diz que bota um objeto a uma distância, originalmente era uma distância de 2f da lente. Mas eu dei uma avacalhada, botei 3f. A questão é, a que distância da lente eu devo colocar um espelho côncavo? A que distância da lente eu devo colocar um espelho côncavo? Para que a imagem gerada pelo espelho, ou seja, a imagem da imagem, a imagem formada pelo sistema, seja direita e do mesmo tamanho do objeto. O quê? É isso. Na hora trava. Só isso. Pois é, mas calma, o objetivo é esse, ele é normal se tu chegar assim, não, professor, tu faz pá, 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 pá. Eu ia, porra, que merda, acabou com a minha aula. Né? Eu não falei nada da minha aula. Que bom que tu não sabe, fico feliz. E vamos aprender hoje. Aliás, não vamos aprender hoje. Vamos ter a humildade de reconhecer que nós vamos ver como é que faz e só depois de treino nós vamos dominar a questão. Pô, peraí, cara. Primeiro eu vou ter que descobrir onde é que está a imagem gerada pela lente. Porque a luz vai vir, né? O raio que chega paralelo, sai pelo foco. E não adianta eu fazer desenho aí, eu não tenho instrumento. Então tá, né, cara? Vamos ter fé, vamos acreditar que vai dar tudo certo. E vou pegar a equação que diz a posição. Se eu tentasse fazer isso sobre O igual a menos P' sobre P, eu travo porque eu não tenho o I, não tenho o P, eu só tenho o P, né? Que é 3F. Se eu fosse tentar fazer essa equação aqui para a lente, ficaria menos P' sobre 3F. Concorda? Já que isso aqui é o objeto, a distância do objeto até a lente é o P. Tranquilo? Tu vê, né, cara? Essa atitude já é nobre. Peraí, vou tentar fazer alguma coisa, mas não tem número. Foda-se que não tem número. Vou colocar letra no lugar do número. Porque me ensinaram que letra e número é a mesma coisa. Me ferrei, não deu. Vou tentar outra, só tem duas, né? Não falou em raio de curvatura, então a construtores de lentes não vamos usar agora. 1 sobre P mais 1 sobre P'. Qual é a distância focal da lente? F, né? Quem é 3F é o P. Posição do objeto. A lente é F, lembra do enunciado? 1 sobre 3F igual a 1 sobre... Igual não, são mais. Obrigado. Mais passou? 1 sobre F menos 1 sobre 3F é igual a 1 sobre P'. Qual é o mínimo entre F e 3F? Divide pelo... Multiplica pelo... Obrigado. 1 sobre P'. Vai ficar 2 sobre 3F é 1 sobre P'. A galera prefere como escreve. Eu não gosto. Eu prefiro inverter os dois lados que aí tu já acha o P'. P' ficou igual a quanto? 1,5. O que significa isso? Metade do... É, né? Ficou aqui a metade, né? Ela ficou por aqui assim, então, digamos, ó. Como é que eu sei que é invertida? Que sempre sai do eixo. Ah, é porque é convergente. É, porque ela volta dos finos, não é? Pode ser, a gente fez um estudo, né? A gente fez um estudo que quando o objeto está longe da lente, a imagem fica menor e mais próxima, né? À medida que eu aproximo, afasta e cresce. Quando tiver no centro de curvatura, também está no centro de curvatura. Ponta de principal, na verdade, né? Lembra? O nosso estudo gráfico. Ou pode pensar, é real, não é? Positivo é mais gostoso, não é? Se é real, é invertida, né? Concorda comigo? Beleza? Bom, esta aqui é a imagem. Esta imagem é um outra, hein? Agora que eu descobri o P', eu posso saber a relação entre I e O. Tu concorda comigo? Substitui aqui pra mim.
menos 1,5F sobre 3F. Corta F com F. Menos 1,5 dividido para 3. Menos 0,5, né? Ó, que informação é essa aqui, ó? I é igual a menos 0,5, ó. A imagem é a metade do objeto e invertida. Acertamos mesmo, né? E invertida. Eu já descobri onde é que está a imagem, as características da imagem gerada pela... Mas não foi a pergunta? A pergunta é, aonde eu vou colocar o maldito espelho côncavo para que esta imagem gere, para que este objeto agora gere uma imagem direita, virada para cima e do tamanho do objeto original, daquele tamanho lá. Mas é o Putz! inverso do que a gente fazia no espelho, porque esse assim vai ser em pé mesmo. E aí, qual é o passo final? Fazer as linhas ali, se tá por ali, daí sai por Pois fora. é, mas graficamente eu teria que ter instrumento para poder responder graficamente. Eu continuo normal, galera. Só que aqui eu calculei para quem? Para lente. Agora isso aqui era imagem para lente. Virou para o... Calcula tudo de novo. I sobre O igual a menos P' sobre P para o espelho. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' para o espelho. Vocês concordam que isso aqui é P? Não é um objeto? Sim. Isso aqui não é P? Isso aqui é P, né? O que eu estou procurando então? Eu estou procurando P' da lente, mais P do espelho, né? Essa é o que ele me perguntou, a distância. Tu vê que coisa cretina, cara. Deixa eu ver. I, quanto é que vale o I? Cara, o I vale O porque ele quer a imagem do tamanho do objeto original. Que filhos da puta. E quanto vale o O? Menos 0,5 O. Porque o objeto para o espelho é a imagem da lente. Pô, é para destruir o tampão do cérebro do cara, entendeu? O O é menos 0,5 O. Meu Deus. Isso é igual a menos P' sobre P. Estou calculando para a lente ou para o espelho? Espelho. A lente acabou, gente. Agora é espelho. Fica ligado. É por isso que tu talvez não entenda. Eu estava te falando o tempo inteiro. Isso é espelho, espelho, espelho. O dividido por O dá 1. 1 dividido para menos 0,5. Menos 2. Concorda comigo? Certo? Multiplicando. Menos com menos. P' é 2P. Concorda comigo? E já que P' é 2P, isola numa, substitui na outra. A distância focal do espelho era F também. Eu esqueci de falar isso no enunciado, tá? Porque se fosse 2F, aqui teria que vir 2F, né? Já ficaria mais sacana ainda a questão. Isso é igual 1 sobre P mais, quanto é que é o P'? 2P. Qual é o mínimo entre P e 2P? 2P. Divide. Multiplica pelo de cima. Show de bola. E aí, se tu quiser, tu faz cruz credo. Eu prefiro inverter ambos os lados. F é igual 2P sobre... Ou P é igual a 3 sobre 2F. Quanto é que deu o P então? 1,5 F. Qual é a distância então? Agora que a galera que, mesmo de repente tendo se perdido num caso ou no outro, que distância é essa aqui então, que era a pergunta? 1,5 F, que é esse cara aqui, mais 1,5 F, que é o outro. E 1,5 F mais 1,5 F? 3F. Esse é o gabarito da questão. Ai, que coisa. Deu o mesmo negócio do outro lado. Nossa. Fez uma parte com a outra. Pois então, será que vai dar sempre o mesmo? Outra, como é que faria a outra, que a original, essa foi a que eu fiz modificada, né? A original, essa distância aqui era quanto, vocês lembram? 2F. Então, se o objeto está bem no ponto principal, a imagem fica bem no ponto principal, do mesmo tamanho. Concorda comigo? Então aí ficaria fácil de fazer de cabeça, não precisaria fazer a conta, já sei onde é que está a imagem. Poxa, o tamanho é o mesmo já, eu não vou precisar mudar o tamanho então.
Onde é que eu boto um objeto dentro de um espelho côncavo para o tamanho não mudar? No que seria o ponto principal, só que agora também é um espelho, no centro de curvatura. Então eu já sei que a imagem ficaria aqui a 2F, né, de cabeça para baixo. Eu botaria o espelho no centro de curvatura, que é 2F também. Então ficaria 2F mais daria 4F, tu vê, ó. Se aqui fosse 2F, ali daria 4F. Então não é igual, não dá para garantir que é igual. E o que pode fazer para te desafiar se tu gostou da questão? Bota 5F aqui, te diverte. E traz a questão no apoio para a gente detonar a questão. Certo? Beleza? Fica à vontade. Pessoal, aqui é copyright livre. Ô galerinha, tu viu que satânica? 2 pontos satânicos. Primeiro, tu sacar que a imagem gerada pela virou objeto para o espelho, cara. Isso foi do mal. Outra, já que isso aconteceu, o I, que era do tamanho do objeto, virou O. E o O, cara, eu peguei do I. Olha que loucura. Putz, aquilo ali é uma passagem muito sutil, muito delicada. Dá uma pensadinha nessa questão. Depois que eu te falei da equação dos consultores de lentes, tu já pode arriscar um monte de questão, mais ou menos até a página... Só uma gotinha. Ó, até a página 55, tu pode detonar a tua apostila. Falta discutir com vocês luneta de Galileu e microscópio e defeitos do olho humano. Certo? Falta pouco aí, pode fazer exercício à vontade. Eu te confesso que nesse nosso material eu não vi. Eu não vi nenhuma desse tipo. Mas como tu pegou a base da questão, modifica ela, cara. É só modificar essa distância aqui, ó, e arrisca. O professor não pode falar o material. Estava no material da... Muito obrigado, meu querido. Cara, eu te agradeço, tu foi um cameraman, o cara foi foda.